lei do trabalho é uma lei natural? Quando pensamos nisso, vem um questionamento que muitos fazem. Como assim o trabalho é uma lei natural? Para justificar esta afirmativa, podemos perceber pelos seguintes fatos: de ser uma necessidade e por uma imposição da civilização. Consequentemente, acarreta no aumento de suas necessidades e seus prazeres. Lembrando que isso não é exclusividade apenas dos encarnados. O espírito também trabalha como o corpo, mas em ocupações compatíveis com seu tipo de situação. Compreendemos, enfim, que toda ocupação útil é um trabalho. A imposição do trabalho é imposta ao homem tanto por ser uma expiação, como também é um meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem ele, o ser humano não desenvolve sua inteligência. Por este motivo, o homem adquire pelo seu trabalho seu sustento, segurança e seu bem-estar. Aqueles que o corpo possui dificuldades, Deus provê a ele uma inteligência para suprir esta limitação. Porém, é sempre um trabalho. A diferença entre o homem e os animais com relação à lei do trabalho é que aos animais esta lei é limitada ao cuidado de sua conservação pelas necessidades materiais, concorrendo ao objetivo final da natureza. Já o homem tem duas finalidades: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Percebemos que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Ou seja, quanto menos o trabalho é material, menos as necessidades são materiais. Isso não quer dizer que o homem fica ocioso e na inutilidade. Se tornaria um verdadeiro suplício ao invés de ser um benefício. Por isso, nos mundos mais aperfeiçoados, o trabalho não cessa. Quando alguém adquire bens suficientes para assegurar sua vida material sem a necessidade de trabalho, mesmo assim, ela não está isenta da lei do trabalho. Ela então tem por obrigação de se tornar útil, de aperfeiçoar sua inteligência ou a de outros, o que consequentemente é um trabalho. Isso ainda lhe traz maior oportunidade para fazer o bem. Deus é justo e condena somente a inutilidade voluntária, que vive apenas na dependência do trabalho dos outros. Aqueles cuja capacidade os limita ou os impõe à dependência de outro não entra nesta afirmativa. Um ponto importante e que devemos ter a consciência de sua grandeza é o dever do trabalho, tanto dos pais pelos filhos, como dos filhos pelos pais. Por isso, Deus fez o amor filial e o amor paternal, que de maneira natural e por afeição recíproca, os membros de uma mesma família procuram se ajudar. Entretanto, ainda temos muito que aprender, pois infelizmente, em nossa sociedade de hoje, vemos que isso deixa a desejar. Principalmente por haver tantos pais que não são cuidados por seus filhos na velhice e que se veem abandonados em lares de idosos, que por sua vez faz o papel que deveria ser por obrigação do filho, e também de pais que negligenciam na criação dos filhos, o que poderia evitar esta ingratidão. O forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve cumprir este papel. É a lei da caridade, já abordada em outra oportunidade, que estará disponível no final do vídeo para aqueles que não tiveram oportunidade de vê-lo. Uma questão importante que abrange outros pontos sobre a lei do trabalho
é o seu limite e a necessidade do repouso. O limite é definido pelo limite de suas forças, e o repouso é necessário para que o corpo recupere suas forças, deixando um pouco mais de liberdade para o elevar acima da matéria, no desenvolvimento da inteligência. Para aqueles que abusam de sua autoridade no comando de uma organização, para impor aos seus subordinados jornadas que excedem estes limites, é considerada uma ação gravíssima, porque viola a lei de Deus. Então, suas consequências deverão ser reparadas em outra existência, para que lhe sirva de lição de não as cometer novamente. Mas dizer ao homem que ele deve trabalhar não basta. É preciso ainda que encontre o que deseja se ocupar. A sociedade, pela economia e sua dinâmica, procura encontrar um equilíbrio entre os meios, a produção e o consumo, para ajudar neste processo, mas não é o suficiente. A educação moral é necessária, ou seja, aquela que desenvolve o caráter através de um conjunto de hábitos adquiridos, pois em uma sociedade sem freios, onde não há princípios e entregue aos seus próprios instintos, consequências desastrosas disso resultariam. Outras leis naturais também contribuem para o auxílio do desenvolvimento da educação moral. Então, quando estes hábitos forem conhecidos, cumpridos e praticados ao chamado da luz, o homem trará ao mundo hábitos de ordem, de previdência e de respeito para si e para o próximo, permitindo atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis do porvir.